Tô recebendo aqui o Júnior Kunzler, a Gabriela Azevedo. Bom dia. Gabriele Azevedo, bom dia. Bem-vindos. Representando aqui o Vino Wine Bar. Falamos todos os dias sobre o vinho aqui. E hoje, especialmente, tem uma ação bacana. Uma ação relativamente nova do vinho, né, Júnior? DJ lá no deck, né? Exato. O DJ já começa às 5h30? 6 horas. 6 Começa horas. às 6 horas. E vai enquanto a gente tiver público lá, ele continua tocando. Coisa boa. Já tenho muita curiosidade em saber o que esse DJ toca. Então, nós estávamos conversando antes. São músicas basicamente eletrônicas com um pouquinho de história, assim, não tão novas, né? Mas que contam uma história da vida dessa turma, dessa faixa de idade, né? Já um pezinho na nostalgia. Exato, exatamente. Que coisa boa. Com umas pitadas de coisas novas também. Tem uma... todos os dias aqui eu falo sobre o vinho, até falei isso recentemente, mas eu ainda sinto que eu estou fazendo um trabalho quase de quebra de cultura. Porque muita gente pensa que precisa ser um especialista para beber vinho. A grande maioria pensa nisso, né? Que o vinho é uma bebida mais elitizada, enfim. Muitos pensam isso, mas o vinho veio para quebrar esse paradigma, né? Exatamente. Democratizar o consumo e introduzir isso numa nova geração. Que aumente o consumo, porque a gente estando numa região vinícola, né, que temos muitas por aí, pela região, e o consumo aqui ainda é menor do que em outras partes que produzem menos, né? Olha que interessante isso. Vem aumentando bastante, o consumo Sim. do vinho no Brasil aumentou bastante nos últimos anos, mas a gente quer colaborar para que isso se mantenha numa subida legal. Como funciona? Eu sei, tá? Tu até já me contou algumas vezes, mas acho legal a gente trazer isso pra cá. Vocês pensam em diversos pontos para deixar quem tá lá à vontade entender o mundo do vinho. Consegue dividir comigo um pouco isso, com quem tá nos ouvindo? Porque eu sei que tu pensa até na música que tu vai tocar. Lógico, quando a gente pensou no projeto, a gente sempre se preocupou muito em ter um ambiente agradável, com uma luz bacana, com uma sonoridade que inclui a música e o isolamento para que não tenha muito barulho, enfim, que seja tranquilo e que a pessoa relaxe, se divirta e consiga provar vinhos, comer uma boa comida e tá ali conversando e trocando ideias com os amigos e com a gente mesmo. E facilita, né? Facilita a introdução ao mundo dos vinhos. Vocês notam isso? Muita gente, vamos dizer, nova no mundo dos vinhos, frequentando o vinho? Isso, vem aumentando bastante. Nós estávamos comentando, eu e a Gabi, outro dia, né, Gabi? Que quando nós tínhamos lá 20 e poucos anos, nós nem falávamos em tomar vinho, né? Era cerveja, uma vodka com um energético, que era Sim. O básico, né? Hi-fi, talvez. Isso, exato, também. E hoje em dia não, a gente já vê uma galera de menos idade, nessa faixa dos 20 aos 30, que está buscando o vinho, tá começando com vinho branco, com vinho rosé, e vai pegando o gosto e já vai sentindo ou querendo outras notas diferentes, né? Que bacana Bem isso. legal. Inclusive vem de encontro com o que tu falou antes, né? De talvez o pessoal começar a se tornar mais consumidor, né? Exato, essa é a missão, essa é a nossa missão, né? Conseguir trazer um público jovem para uma bebida que tem uma pecha de ser uma coisa de mais idade, né? Na experiência de vocês, vinho cabe em qualquer situação? Com certeza. Com certeza, porque a gente tem o tinto, a gente tem o branco, a gente tem um rosé. Então, dependendo da situação, a gente coloca o vinho. Tem o vinho mais leve, o vinho mais encorpado. Então, digamos que tem um dia com muito calor, a gente parte para um vinho branco, um vinho mais leve, né, que desce tranquilo, digamos assim. Certo. E eu queria colocar uma coisa, quando a gente estava falando nas idades, né, sobre o vinho. Eu acredito que na nossa geração, nós tínhamos
essa ideia de que o vinho era uma coisa mais para pessoas mais velhas, assim, a gente via muito só nossos pais, né, bebendo Exato. vinho. E hoje tu consegue ver em diversos lugares essa introdução do vinho. Né? Ele vem com essa galera mais jovem mesmo. Eu não sei se é realmente o lance da democratização, que hoje a gente vê muito, a gente vê essas vinícolas, essa questão dos lugares abertos que agradou muito os jovens. Sim. Né? Então, trouxe esse pessoal para esse mundo do vinho. Então, eu acredito muito nessa abertura, digamos assim, de idades, sabe? Trouxe uma descontração para... Isso. Para esse ato de beber vinho, né? Porque antes a imagem que se tinha era ou beber o vinho em casa, em família, os pais bebiam. Algo sofisticado. Ou tu ir num restaurante, numa festa, para consumir. Sim. E hoje geralmente no frio, né? Exato. E hoje não, a gente vê aí várias vinícolas que tem os gardens, enfim, as pessoas passam a tarde sentadas na grama, lá, num ambiente mais aberto, curtindo um vinho rosé, um eu acho branco. Que esse cenário quebrou o paradigma de que o vinho é algo para pessoas mais velhas, né? Sim. E também a questão das vinícolas conseguem trazer assim um vinho com um valor legal e entregando muito. Sim. Então ali também quebra já o paradigma de que o vinho tem que ser super caro para ser bom. A gente tem muitos vinhos bons com um preço super acessível e entrega muito. Isso é muito bacana. Então a gente consegue trazer um leque muito maior de pessoas para a questão do vinho. Vou para um desafio agora. Vinho, espumante, enfim, está relacionado geralmente a conquistas. O que vocês indicam para quem quer comemorar? Assim, que vem de primeiro na cabeça. Tem uma comemoração, quero escolher um vinho especial. Para comemoração, eu preferiria uma espumante ou uma champanhe. Eu acho que ela tem esse... Agora eu vou pedir para tu ser bem específico. Qual? Olha... Hoje eu indicaria uma espumante italiana que nós temos lá, que é espumante Nina. Certo. Que é uma espumante que ela é brute, mas ela é uma brute que ela não é tão... que ela não arranha tanto, que ela não é tão pesada. É uma mais tranquila de beber, mais alegre. Então ela tá vinculada a esse negócio da alegria e da conquista. Então, para quem tá que é uma boa combinação. Para quem tá nos ouvindo, fácil de gravar, Nina. Só chegar no Vino hoje e pedir. E para quem teve um dia difícil e quer dar uma animada? Eu beberia um vinho mais encorpado, com mais volume. Certo. Eu beberia um Biolento, um argentino da vinícola Maal. É um vinho bem interessante, é um vinho de uma vinícola menor, com uma produção menor, mas que é um vinho feito com muito capricho, assim, ele te dá umas notas muito interessantes de café, enfim, um achocolatado, assim, interessante é um isso. vinho muito interessante. E é um vinho que te ajuda a esquecer as... Esse eu não gravei o nome, qual é? Biolento, argentino. Argentino. Aí, um vinho mais forte. Vinho combina com tudo. Eu tô apaixonado por vinhos. Comecei a minha aventura ali com vocês meses atrás e assim, não tenho o que dizer. Cada ida ao Vino é muito marcante e ao mesmo tempo parece que valoriza o tempo. Aham. É interessante isso, assim, não é só vamos dizer, um rolê qualquer, assim. É um marco, sabe? Eu tenho a impressão, assim, que o vinho, ele te dá uma desacelerada no tempo. Diferente de sentar e tomar uma cerveja, o vinho, ele tem um tempo para ser bebido, ele não é... Ele é degustado, né? Ele é degustado. Com mais calma. Cada gole, ele tá diferente, porque ele vai abrindo dentro da taça. Então, isso tem todo um processo. Dá pra entrar numa conversa filosófica. Exato. Que é realmente curtir o tempo Isso. Como ele existe. A gente não tá acelerando em 2 vezes, Isso. não tá... Não. Nós estávamos comentando ali fora antes como o tempo passa rápido, né? Nós já estamos no fim de fevereiro. E
quando a gente piscar já é inverno e quando piscar já é Natal de novo. Então, a gente tem que fazer o tempo ser um pouquinho mais lento. A gente está conversando com o Júnior e com a Gabi aqui do Vino Wine Bar. É sempre bom falar sobre vinhos e também, como a gente falou muitas vezes aqui, desmistificar esse mundo. Ou democratizar, como a Gabi falou. Democratizar o vinho. E aqui nos bastidores a gente estava conversando com o Jean, aqui o nosso produtor. Esse bate-papo, inclusive, graças ao trabalho do Jean, vai estar no YouTube, vai estar no Spotify. Você que ouve no YouTube, no Spotify, deixa um like, classifica com as estrelinhas e tudo mais aquilo, todas aquelas atividades que vão agregar ao nosso conteúdo. E a gente conversava sobre quem está no zero, começando agora. O Júnior e toda a equipe do Vino prepara uma experiência, vamos dizer assim, para a pessoa não se sentir tão perdida e ao mesmo tempo valorizar muito a experiência, né, Júnior? Como o Gê estava dizendo, que ele sempre bebe vinho, mas um vinho mais colonial, que é um vinho que tem mais o sabor da uva, né, mais a fruta. E a gente tem uma escadinha para se fazer lá dentro que leva a pessoa pro vinho tradicional. Então eu tenho uvas lá que lembram muito o vinho frutado, e aí vamos subindo degraus até chegar num Malbec, num Taná, que é um vinho mais encorpado, que tem um volume maior de boca, assim. Quando tu fala frutado, quer dizer que a plantação da uva, ela foi num lugar diferente, com influências, vamos dizer assim. O terroir, que é o terreno, influencia muito nisso, né? Dependendo de como é o terreno, ele vai trazer certos aromas que lembram frutas. Não necessariamente as frutas estão ali dentro, mas elas te trazem essa memória olfativa e de paladar, né? Isso é muito interessante. Tu falou antes até do vinho argentino, por exemplo, que vai ter tons de chocolate, de café, exato. Não quer dizer, porque quando a gente fala isso para as pessoas que não vivem o mundo do vinho, elas pensam, mas eles botam uma pitada de café lá dentro, ou eles fazem isso ou aquilo para ter esse chocolate dentro. Não, é o processo, o terroir, como é desenvolvido o vinho no tempo dele, o tempo de barrica, quando tem barrica, quando não tem barrica, quando é em inox, quando é em concreto. Isso tudo vai influenciar no sabor final e no aroma final do vinho. E isso é incrível, porque quando a gente fala, às vezes pode parecer até banal por falar tantas vezes. Tipo, a gente fala, o vinho tem 150 rótulos de vinho do mundo inteiro. Mas a gente vai pensar agora profundamente nisso, 150 sabores diferentes. Isso. Com esse processo, um plantado, sei lá, mais no meio da plantação, outro mais lá no perímetro que talvez tenha influência de um café. Isso, na altitude, no frio, exato, no calor, como isso tudo vai influenciar. Na nossa última conversa aqui tu falou sobre o terroir, e eu fui pesquisar depois e fui ver que cada local que a uva é plantada vai influenciar diretamente o sabor dela. Mesmo sendo a mesma uva. Exato. Mesmo sendo a mesma uva. Na altitude ela vai ter um sabor diferente, no chão mais mineral, com mais pedra, ele vai ter um sabor diferente. Aqui na nossa região, que a gente tem um terreno mais úmido, ele vai te trazer essa lembrança do musgo, da terra molhada, da grama molhada. Isso vai vir com o tempo, tu vai percebendo. Hoje eu tô para buscar a criatividade de vocês. E aí eu pensei o seguinte, vocês se importam muito, como a gente falou. O ambiente lá é lindíssimo. Para quem não conhece, eu sempre falo, visita. Que é um ambiente lindíssimo, iluminação perfeita, isolamento acústico. Se fosse um vinho, como é que vocês classificariam? Queres falar? Não? Fala tu. Olha, eu acho que o vinho seria um vinho leve, alegre, descontraído, fácil de beber. E um vinho para comemorar e para celebrar o vinho. Perfeito. E chega perto daquele que tu indicou? Do Nina? Do Nina. O Nina seria interessante, mas eu
nesse ponto eu pensaria mais num rosé. Um rosé. Um rosé. Eu tenho um rosé muito interessante lá que eu curto muito, que é o Marius, que é um vinho francês, rosé. Certo. De Provence, muito bacana. Marius. Então quem está nos ouvindo e assim como eu gosta de vinho, ou então quer conhecer, já tem os nomes aí. Que Nina. ele conta essa história, assim. É um vinho alegre, vinho leve, vinho fácil de beber, para comemorar, para celebrar. O rosé, ele tem essa característica sempre, né? Sim. De parecer ser mais fácil, né? Porque o rosé, o que ele é, nada mais é o mesmo processo do branco, só que ele fica um pouco mais em contato com a casca da uva, né? Por isso que ele tem essa coloração. Que se hoje em dia não, o processo todo, existem vinhos que a gente imagina que seriam feitos só com a uva tinta, mas eles podem ser feitos com a uva branca, e com o tempo de barrica ele vai ter uma tonalidade diferente, como o Ishtar que nós comentamos, que ele tem o próprio nome já disse, é o Solis, que ele lembra muito a cor do sol, é um dourado, então a madeira vai influenciar nisso. E o tinto também, com a uva tinta, quanto menor o tempo de contato com a casca, ele vai ser mais clarinho, né? Então pode ser feito um vinho branco com a uva tinta. Olha que interessante isso, cara. Desde que ele não tenha o contato com a casca. Demais. É conhecimento que faz a cabeça explodir, como por dizem. exemplo, existem Malbecs brancos. E a gente tem essa imagem de que o Malbec é aquele vinho com a cor forte, com uma tonalidade bem escura. E ele existe um vinho branco Malbec. Que bacana. Eu quero reforçar aqui o que a gente falou lá no início. Nas quintas-feiras, todas as quintas, no deck do Vino, DJ. Isso. Nós estamos com esse projeto agora, já fizemos 2 experiências. O tempo não ajudou nessas 2 experiências, mas nós transferimos para a parte interna, né? Mas a ideia sempre foi colocar o DJ no deck, para a gente fazer o happy hour, enfim, e introduzir a parte da tarde, na noite, com um sonzinho e tal, para a pessoa esticar depois para fazer um jantar, enfim, e continuar degustando. Ótimo. Então, para quem está nos ouvindo, um dia perfeito para visitar o Vino Coronel Pena de Moraes 166, no centro de Farroupilha, pertinho ali da Imobiliária Conceito, pertinho da Toque de Classe. E vou deixar aqui o WhatsApp para você fazer uma reserva de mesa, por que não brindar a uma ocasião, como a gente falou aqui, e conhecer o Nina, vinho perfeito para isso. 549-9917-9918. 9917-9918, Vino te atendendo a partir das 5h30 da tarde, a partir das 6 horas, DJ no deck hoje. O tempo há de contribuir. Se caso não contribua também, todo mundo vai para dentro e vai estar muito bem acolhido. Com certeza. Eu preciso agradecer a presença de vocês aqui mais uma vez. É sempre ótimo poder bater esse papo aqui. A gente que agradece. É um prazer.